Olá, pessoal. Boas-vindas à nossa investigação de hoje. Preparados? Porque hoje a gente vai agir como verdadeiros detetives. Isso mesmo, detetives de documentos. A nossa missão é descobrir um segredo que está super bem guardado nos nossos livros de geografia. O verdadeiro nome do nosso país. Peguem aí as suas lupas imaginárias e vamos mergulhar nessa história. E aí, logo de cara, surge aquela pergunta que não quer calar. Será que alguém da nossa turma sabe qual é o nome oficial, aquele nome gigantesco e completo do país onde a gente mora? A grande maioria das pessoas diz apenas Brasil, né? Mas o nome completo é bem maior e cheio de significados incríveis. E aí, qual é o melhor palpite de vocês? Sabe o que é mais legal? Esse segredo, na verdade, está escondido bem debaixo do nosso nariz. A resposta exata está naqueles documentos oficiais que todo mundo tem aí em casa. Pode ser a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, o nosso famoso RG. Se a gente olhar com bastante atenção, lá no topo do documento o nome completo está impresso em letras bem grandes. É ele que oficializa quem a gente é e de onde a gente vem. Então, rufem os tambores. O nome verdadeiro e completinho do nosso país é República Federativa do Brasil. Nossa, que nome gigante e importante, não é verdade? Mas as estrelas principais aqui são essas duas primeiras palavras. E como a gente é muito curioso, vamos decifrar juntos o que República e Federativa significam na prática, para o nosso dia a dia. Bom, vamos começar pela primeira palavra, república. Esse termo tem uma origem muito bacana lá no latim antigo. Vem de uma expressão chamada res publica, que significa literalmente coisa pública. O grande lance aqui é o seguinte: o Brasil não é propriedade de um rei, de uma rainha ou de uma pessoa só. O nosso território inteirinho, de ponta a ponta, é um patrimônio que pertence a toda a sua população. Ou seja, a nossa república é de todos nós. Isso já nos leva direto para a segunda palavra do nosso mistério, federativa. Mas na prática, o que isso quer dizer? Uma federação é uma união de estados que dão as mãos e se juntam para formar um único país. É muito legal pensar no Brasil não só como um bloco gigante de terra, mas como um super time formado por partes menores que são os nossos estados, trabalhando todos juntos com um governo central. Ah, e tem um detalhe super importante que está lá nos nossos livros. Essa união é indissolúvel. Ou seja, nenhum estado pode simplesmente falar tchau, decidir se separar do resto do país e virar outra nação. É um time só, todo mundo vestindo a mesma camisa o tempo todo. Mas como é que a gente enxerga isso tudo? É só bater o olho no mapa político do Brasil. Lá a gente consegue ver direitinho como funciona essa união de estados espalhada por esse território gigante, que, aliás, é o sexto mais extenso do mundo todo. Cada cor diferente que a gente vê, cada pedacinho desenhado com seu nome e a sua capital, é o que chamamos de unidade da federação. Para a turma do quarto ano que adora estudar geografia, essa é a hora perfeita para dar uma olhada na Rosa dos Ventos e perceber como o nosso espaço é cuidadosamente dividido e organizado. E tem mais, viu? Se a gente contar com bastante cuidado todos esses pedacinhos coloridos do nosso mapa, nós vamos chegar a um número exato, 26. Pois é, o Brasil possui 26 estados. Eles funcionam como as grandes peças de um quebra-cabeça geográfico gigante. E quando a gente encaixa tudo perfeitamente, surge o contorno maravilhoso do nosso país. Lá do Amazonas, bem lá em cima na região norte, até o Rio Grande do Sul, no extremo sul. Só que a nossa conta da federação ainda não acabou, não. Além dos 26 estados, a gente tem o número 1. Esse 1 representa o nosso único Distrito Federal, que fica ali, bem no meinho do mapa, cercado pelo estado de Goiás. E por que ele é tão importante? Porque é no Distrito Federal que fica a capital de todo o nosso país, a cidade de Brasília. É lá que funciona a sede do governo federal, o grande centro de onde as decisões mais importantes para todo esse imenso time do Brasil são tomadas e coordenadas. Agora, pausa para uma reflexão super importante para a nossa investigação. Pensem comigo. Se a gente acabou de descobrir que a nossa república é uma coisa pública, que pertence a todo mundo, como é que um país desse tamanho, com milhões e milhões de pessoas, consegue decidir quem vai ser o líder? Como se tomam as grandes decisões? Porque imagina só o caos se toda a população tentasse falar ao mesmo tempo para decidir o que fazer. Ia ser uma confusão sem fim, não acham? E é exatamente para organizar tudo isso que entra em cena outra palavra poderosíssima: democracia. O Brasil é um país democrático. A palavra democracia foi inventada há muitos e muitos anos atrás, lá na Grécia Antiga. E sabe o que ela quer dizer? Que o poder pertence ao povo. É o povo que participa das decisões políticas. No nosso dia a dia, isso significa que os cidadãos aqui têm o direito de escolher quem vai governar.
como o presidente, os governadores e os prefeitos. E a gente faz isso através das eleições diretas, indo até as urnas e votando naqueles candidatos que acreditamos que vão cuidar melhor do bem-estar do nosso país. Inclusive, tem uma regra nos nossos estudos de hoje que é um fato super curioso e muito inspirador. Em uma república democrática como a nossa, qualquer pessoa nascida aqui no Brasil pode crescer e, um dia, chegar ao cargo político mais alto da nossa nação, que é ser presidente da República. Já imaginaram que responsabilidade incrível? Claro que a lei tem algumas regrinhas para isso acontecer, né? Por exemplo, a pessoa precisa estar com todos os seus direitos políticos em dia e ter mais de 35 anos de idade. Mas olha, para a gente poder votar, participar e dar a nossa opinião no futuro, nós precisamos provar oficialmente quem nós somos. E é por isso que os documentos de identificação civil, como aquele RG que a gente falou mais cedo, são absolutamente essenciais. É lá que a gente carimba a marca do nosso polegar direito e coloca aquela nossa foto 3x4. Esses documentos registram oficialmente que nós somos cidadãos brasileiros. Sem essa organização, não tem como a gente exercer a cidadania nas eleições quando crescer. Então, juntando todas as pistas que a gente coletou nessa investigação de hoje, tudo aponta para uma frase que é muito forte: o poder pertence ao povo. Mas atenção, turma! Numa democracia real e viva, não basta só a gente aparecer de 4 em 4 anos lá na hora de votar. A população tem o direito, a liberdade e até o dever de dar opiniões, de se manifestar e de ajudar a guiar o rumo das decisões do país. Afinal, o nosso grande objetivo é construir uma sociedade que seja cada vez mais justa, pacífica e que abrace todo mundo que vive nessa nossa nação. Bom, agora que nós deciframos juntos o verdadeiro nome do nosso país, a nossa República Federativa do Brasil, e que a gente já entendeu que todo esse território gigantesco é um patrimônio que pertence a todos nós, eu vou deixar um desafio, uma última perguntinha para a gente pensar. Como é que cada um de nós pode, desde agora, cuidar muito bem da nossa coisa pública? Como a turma super curiosa de hoje pode virar o grupo de cidadãos ativos de amanhã, para proteger e melhorar a nossa gigantesca casa compartilhada? Fica aí essa reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa nossa investigação geográfica de hoje, um grande abraço e até a próxima explicação.